é uma visão que eu tenho até que dar o crédito para o meu mestre Caiaraceira, que eu sempre tive essa ideia, né? E olha que já tenho o quê? 17 anos quase de Umbanda, e eu sempre acreditei também que Umbanda, pra gente estar dentro da Umbanda mesmo, a gente precisava estar só na corrente ali, né? Ser um filho mesmo, com os fundamentos e tudo mais, mas não aprendi isso depois de quase 9 anos de sacerdote, aprendi que a gente pode também ser devoto. Então a Umbanda existe essas duas diferenças, sim. Existe o filho da corrente, que a gente chama, que é aqueles filhos que estão ali vestidos de branco, né? Chegam mais cedo. Nosso terreiro mesmo, nosso rito começa às 19 horas. Os filhos têm que chegar às 10h30, 11 horas da manhã, para poder fazer a gira às 19 horas, porque a gente precisa arrumar, limpar. Tem toda uma preparação. Tem toda uma preparação. Então, esses filhos, que nós chamamos filhos da corrente, né? Filhos da casa, eles fazem o seu processo religioso. Então, eles vão fazer os seus fundamentos, eles vão fazer as suas iniciações, vai fazer os seus batizados, vai fazer os seus desenvolvimentos mediúnicos, né? Mas tem aqueles filhos que querem ser devotos, querem ser um bandista, mas não querem ser um bandista da corrente, tá ali, né? Quer ir no rito. Isso ele pode ser batizado, né? Dentro da Umbanda esotérica pode ser batizado, então, e somente nas nossas ritualísticas. Mas era sobre isso que a pergunta, né, vai bem nesse caminho, você começou a falar aí, e aí, porque assim, se todos podem frequentar ou se há restrições, né? Quem são, né, e aí só vou deixar para depois, né? E aí se exige uma iniciação, né, ou uma conversão. Você falou do batismo, aí o batismo dentro da Umbanda, como que é, ou não, como que é? Eu não entendi. Existe. Vamos lá, primeira parte, né? Para eu não me perder também, igual eu fiz na outra. Todos podem ir, todos. Até, eu brinco ainda que até quem não é umbandista, porque a gente recebe, às vezes a gente recebe irmãos que é do evangelho que está passando por algum problema, católico que está passando por algum problema, acaba indo, né? Infelizmente acaba indo por desespero também, né? Que quer entender algumas coisas, mas sim, qualquer pessoa pode ir a um terreiro, sem problema de idade, criança, adulto, jovem, adolescente, idoso, qualquer pessoa pode frequentar o terreiro. E aí, você falou sobre a questão se exige alguma iniciação. Isso, né? E conversão, né? E conversão. Existe, na verdade, uma necessidade daqueles filhos que são da corrente. Lembra que eu falei que, né, existe ali o filho devoto e o filho da corrente. O filho da corrente, ele vai sim passar por um processo de iniciações, ele vai sim passar por um processo de consagrações, que está ligado ao processo dele do caminhar enquanto religião. Por quê? Porque isso faz parte da doutrina da Umbanda, principalmente no nosso caso, a Umbanda esotérica, né? Mas eu quero ir no terreiro, mas não quero ser filho da corrente. Eu quero ser um devoto. Eu posso batizar? Pode também, não tem problema nenhum. Pode batizar, vai entender como que é as coisas, vai só na gira, participa lá, toma seu passe e vai para casa, né? Então isso existe sim essas diferenças. Pois é, mas e como que funciona esse processo da conversão, do batismo, igual você falou? A pessoa só vai lá, participa só dessa celebração, ele não tem uma responsabilidade ali, porque tem a questão das obrigações e tal, né? A pessoa ela continua sendo um umbandista, né? Ela recebeu lá a sua consagração, como que funciona isso? Você fala enquanto os filhos, o que eu falei de devotos, né? Existe uma diferença, né? Eu vou usar o termo assim, filhos de fé e filhos devotos. Isso. Pronto. Os filhos devotos, eles podem, existe um processo, obviamente, ali, que eles vão ter, que é do batismo dele, que ele recebe uma toalha, né? Que aí nessa toalha ele pode fazer ali, acender a sua velinha, pode fazer as suas orações, pode rezar para o orixá, pode rezar para os seus mentores, mas não necessariamente ele vai ter um processo de caminhada iniciática, que a gente chama, que é o que os filhos de fé passam. Os filhos de fé, que são aqueles filhos da corrente, que passam pelos processos de iniciação, passam pelos processos de consagração, aí entra aquilo que, eu não gosto muito de usar esse termo, mas gente, obrigações. Aí esses filhos de fé, eles têm obrigações.
eles têm a obrigação das oferendas, eles têm a obrigação dos seus preceitos, ele tem obrigações do processo dos seus amacis que ele precisa receber, ele tem um processo de todo cuidado, dos seus banhos energéticos e tudo mais. Então existe uma grande diferença sim entre os filhos de fé, que são aqueles da corrente, e esses filhos que a gente chama de filhos devotos, que vão somente no rito mesmo. Ah, entendi. Agora sim, agora eu compreendi como que funciona a mecânica da... Não, assim, porque eu vou falar, eu vou, né? Não fiz nenhuma iniciação, né? Assim, leio, né? Busco informações e tal. Né? Tem bastante pessoas que, né? E aí agora você está esclarecendo uma coisa, eu estou começando a me entender no processo. Você seria um filho devoto para nós, né? Muito bom, muito esclarecedor, né, gente? Porque às vezes as pessoas vão por curiosidade para conhecer, né, mas entender como que funciona realmente, né, toda a situação. Posso dar até um exemplo? Pode? Ela vai saber, e todo mundo do terreiro vai saber quem é a pessoa, né? Uhum. Mas tem uma consulente nossa que ela até conversou com o nosso filho de santo lá, ela falou, nossa, mas eu gostei tanto do terreiro de vocês, mas eu não vou mais que 2 ou 3 vezes num terreiro. Quando dá o limite de 2 a 3 vezes, eu troco de terreiro, vou para um outro terreiro. Porque ela morria de medo de ser convidada para entrar para a corrente e ser obrigada a entrar. Eu falei, não, você não precisa entrar. Você pode vir em todas as nossas giras e sempre tem necessidade de entrar como devoto, né? Então, muita gente tem essa ideia de que às vezes eu vou lá 2, 3 giras, eu tenho que já fazer parte, já vestir branco, entrar, fazer parte da corrente, né? Mas não, gente, se você deseja ser um filho devoto, eu gostaria de ser batizado na Umbanda, mas eu não quero ser um filho de fé, não quero ser um filho da corrente. Você pode ser batizado sem problema algum, né? Da mesma forma que outras religiões têm esse pretexto, mas existe uma diferença para os filhos de fé, que são os filhos que precisam cumprir suas obrigações, vai ter seus processos iniciáticos, vai ter suas obrigações de preceitos, amacis e tudo mais, né? Bacana, cara, mas é bom saber isso aí, né? Tem muita gente nessa condição, você falando aí, né? Porque eu falo assim, porque é uma coisa muito séria, né? E é uma responsabilidade. Então, assim, às vezes tem muitas pessoas que, né, realmente fogem por conta dessa responsabilidade, né, ter esse compromisso. Eu falo isso, eu admiro quem tem esse compromisso, quem batalha tá ali né, porque isso mantém não só, né, eu vejo assim um determinado grupo, mas a humanidade em pé, né? Então eu vejo muito isso. E chegou perguntinhas para nós aqui, ó. Olha só, está chegando mais coisas aqui. Eu vou aqui. Olá, quero parabenizar vocês pelo canal. O conteúdo é muito bem construído, respeitoso e necessário, especialmente por trazer debates profundos. 2 perguntas. Vamos lá. Da mesma pessoa. A internet tem sido a principal porta de entrada para novos umbandistas que com cuidados o iniciante deve ter para não confundir informação com fundamento. Uma boa pergunta, uma pergunta até profunda. A internet ela é um excelente auxílio, mas infelizmente para a religião ela tem sido um grande problema também. Por quê? Porque a gente vê de tudo na internet, né? Então tem coisas verdadeiras, tem coisas que não, tem coisas que faz fundamento, tem coisas que tem fundamento, tem coisas que não. Mas assim, eu particularmente não gosto de colocar fundamentos na internet. Por quê? Porque eu acredito que existem alguns fundamentos, existem algumas coisas que a gente precisa de iniciações para ter, existem preparos para se ter. Então, o que eu oriento a todas as pessoas que têm curiosidade, têm vontade, procure um terreiro, vá, né, um terreiro, um ilê, uma choupana, né, um templo de umbanda e tudo mais, ou de candomblé, que são os ilês. Procure um pai de santo, né? Não busque somente pela internet. Eu acredito que a internet ela é muito boa porque ela faz com que sejamos conhecidos, né? Isso é muito bom. Então as pessoas uma porta de entrada,
mas não existe ali umbanda virtual, não existe iniciações virtuais, não existe, gente. Para eu ser um pai de santo, você precisa ter fundamento, você precisa ter vivência com seu pai de santo. Nós conversamos até agora que você perguntou se existia algum poder centralizador na Umbanda e no Candomblé. Eu disse que não, que a única regra era eu ter um pai ou uma mãe de santo. E essa é a regra. Então esse é o processo para que eu tenha uma vivência. A partir do momento que eu tenho uma vivência com uma mãe de santo, ou um pai de santo, um babá, né, uma Ialorixá, um tata, isso faz com que você cresça espiritualmente e dentro da religião, dentro dos fundamentos da religião. Não dá para eu poder simplesmente abrir lá o TikTok, abrir o Instagram e ver lá diversas coisas lá e acreditar que tudo aquilo ali 100% é verdade, porque às vezes não é. Muito bom, muito esclarecedor. Mais uma pergunta da mesma pessoa, né? Mandou aqui. Diz o seguinte, né? A popularização da mediunidade na internet está formando mais consciência espiritual ou mais vaidade espiritual? Forte abraço, Lima. Eu acredito que hoje, né, até agradeço a pergunta, eu acredito que hoje, infelizmente, o mediunismo não está indo mais pelo lado do compromisso, está indo para a ideia da vaidade. As pessoas hoje, quando vai começar a conversar, já falam, eu sou um médium de incorporação, eu sou vidente, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Gente, não é isso que é importante. O importante é o que você está tendo crescimento do quê? E infelizmente nós temos hoje curso de desenvolvimento, tem curso que as pessoas prometem que em 6 meses você vai estar incorporando todas as suas entidades e às vezes a pessoa nem é um médium de incorporação. E acaba vendendo os cursos, a pessoa compra e tudo mais. Mediunidade não é vaidade. Mediunidade é compromisso, é trabalho, gente. A gente tem que se dedicar, a gente tem que fazer preceito, a gente não pode ir para qualquer lugar, a gente não pode beber tudo que a gente quer sempre. Às vezes a gente vai ter que se abdicar de bebida, abdicar de lugares, abdicar de comidas também. Tudo isso para viver. Então, infelizmente, às vezes a gente acaba caindo isso para aquela coisa da minha entidade é poderosa, minha entidade foi rei, não sei não. Gente, isso nada importa. Nada importa. Esses tempos atrás eu estava no terreiro, uma pessoa falou assim, porque eu escutei que a minha pombagira foi rainha na Europa e tudo mais. Eu falei, filho, eu não quero nem saber o que foi o Exu que me assiste. Eu quero saber o que ele pode me ajudar agora. Porque isso não vai fazer diferença, não vai fazer diferença. Isso só vai alimentar ego e vaidade, nada mais, nada mais. Nós buscamos dentro do terreiro um caminho do qual nós vamos ter trabalho e caridade para o outro. Trabalho e caridade para o outro. Então, uma vez quando eu entrei, uma entidade falou para mim assim, perguntou a primeira vez 3 vezes se eu queria mesmo entrar no terreiro. Eu falei, eu quero. Ele falou, você só vai encontrar aqui trabalho, nada mais que isso. A partir do momento que você entender que esse trabalho é primordial, você vai começar a entender a sua espiritualidade e entender o que é Umbanda. E de fato é isso. Então, não precisamos ir somente por o caminho de eu quero incorporar, eu quero ver espírito, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, vamos primeiro pelo aprender. Às vezes a gente precisa pegar a nossa taça, jogar toda a água no chão e aceitar, novamente ser enchido ali com conhecimento, com experiências e tudo mais. Bacana, cara. Aí tá respondido, tá a resposta aí pro nosso amigo que fez a pergunta. E tem mais algumas perguntas aqui chegando, que chegou para nós o seguinte, né? Perguntar sobre a sua roupa. Né? Essa roupa que você está usando, né? A roupa azul tem diferença, né? Com os desenhos e o que significa, né? Tem sim. Na verdade, o que acontece? Dentro da Umbanda esotérica, nós temos graus, né? Então, nós temos aí, são 7 graus. Então, dentro desses processos de iniciação, nós temos, na verdade, nós chamamos de pembas, né? O que perguntou de desenho, né? São pembas, e essas pembas simbolizam a nossa graduação dentro da Umbanda esotérica. Então, faz parte do processo. Então,
a roupa branca com determinados sinais, vai, né, sinalizar quais são os processos. A azul vai sinalizar também que você já está no processo do mestrado. Compreendi, e acho que respondeu a pergunta, né? O pessoal está perguntando. Outra pergunta: onde fica o seu terreiro, né? Onde que fica? Inclusive, aproveitando essa pergunta, no final do ano passado teve pessoas, um dia mandou: onde que fica? Né? Eu falei: mas eu não sei do que você está falando. Eu falei: não, o terreiro, porque eu vi no seu Instagram, eu vi não sei o que, né? O pessoal nos assistiu. E aí queria saber, até eu passei depois o contato, né, para a pessoa, não sei se procurou, mas a pessoa estava procurando, né? Então, né, para aqueles que estão nos assistindo, onde fica, né, o templo, né, que você dirige? Templo Estrela de Aruana. Isso. O Templo Estrela de Aruana, nós ficamos em Várzea Grande, no bairro Chapéu do Sol, lá pro lado da Maandreasa, lá quase no final da Várzea Grande. Mas ele fica na Várzea Grande, no Chapéu do Sol. Um bairro Chapéu do Sol. Mas eu sempre falo, indico nosso Instagram, é umbanda.tea, T-E-A, né, que é Templo Estrela de Aruanda, que lá nós temos a localização, por lá nós colocamos também o WhatsApp, né? O WhatsApp, o nosso calendário, né? Então nós estamos ainda organizando o nosso calendário. Provavelmente nós vamos voltar agora no final de janeiro ou no primeiro final de semana de fevereiro, as nossas atividades. Ótimo. Chegou mais uma. O pessoal está mandando aqui, hein? Olha só, boa noite. Quem deve conduzir o futuro da Umbanda? Quem carrega décadas de vivência no chão do terreiro ou quem domina as novas linguagens de comunicação e alcance? Caraca! Muito boa a pergunta, muito boa. Eu sempre vou frisar, e talvez eu não estaria sendo coerente com o que eu acredito se eu não falasse isso. Mas eu sempre vou frisar que a nossa ancestralidade é o que faz com que as coisas caminhem da forma correta. Então, para mim, quem leva de fato ali o nome da religião, dos cultos afro-ameríndios e tudo mais, são aqueles que estão com vivência dentro do terreiro. São aqueles que caminham de fato dentro do terreiro. Uma vez eu escutei há muitos anos atrás que para você ser um ogã de verdade, aquele que toca, né, o tambor dentro do terreiro, você precisa sangrar em cima do tambor. Ou seja, não dá para fazer isso virtualmente, não dá. Eu posso ter uma boa comunicação, eu posso ter um bom entendimento, eu posso fazer um curso de como lançar as coisas na internet e tudo mais, mas se eu não tiver a vivência, não sangrar a mão em cima do couro, eu não vou ser o que eu preciso ser. E dentro do processo da religião afro-ameríndia, nós estamos sempre no processo de respeitar o nosso ancestral. O que é respeitar o nosso ancestral? Respeitar aquele que veio antes da gente. Então, se eu não respeito o que o meu mais velho tem para dizer para mim, optando por vivenciar nos caminhos virtuais, eu não vou levar de fato o que é Umbanda. Não, infelizmente, isso já aconteceu até dentro do meu terreiro mesmo, da pessoa ir, fica 2 meses, achou que compreendeu tudo, abriu um terreiro. E não é isso que faz você ter um terreiro. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter a experiência de vivenciar a sua casa, o seu processo e tudo mais. Então, para mim, aquele que vai levar de fato o nome e deve, não só vai, deve levar a Umbanda, os cultos afro-ameríndios para frente, é aqueles que estão lá descalços, sujando o pé, saindo com o pé até preto de sujeira, às vezes no final da gira, para ele entender o que é. Da mesma forma assim que os oganos, aquele que está ali com a mão no couro o tempo todo, sangrando mesmo, para entender o que é esse processo. Acho que respondi. Muito bom, muito agradecer a sua participação, você que está aí nos assistindo e participando, fazendo as suas perguntas, né? Isso enriquece bastante. Aqui nós já temos 1 hora, né, aqui batendo esse papo, e ainda tem, né, passou rápido, tem pergunta, vamos explorar ele hoje aqui, alguns temas, algumas coisas aqui que a gente quer falar. E aí a pergunta era sobre passes, né, e consultas espirituais e trabalhos. Né? Como que funciona isso aí? Muitas pessoas têm curiosidade, mas também medo, né? O desconhecimento alimenta o preconceito. E aí, o que são os passes, as consultas espirituais, os trabalhos, né? Como que funciona isso? Como que funciona
atividades dentro do templo, dentro do terreiro? Existe duas formas, né? Existe a forma oracular, que é através dos búzios, do tarô. Então, alguns dirigentes do terreiro têm ali a sua mão de jogo, então eles acabam tendo auxílio com os búzios, com o tarô, que é uma das formas, por exemplo, que nossa casa faz, que nós temos. Então, eu jogo búzios para as pessoas, os consulentes vão lá, procura, e aí se precisa de algum trabalho a gente faz a partir das orientações do búzio. Mas existe aquilo que é pelos mentores, né, espirituais. Os mentores espirituais, aí eles têm a sua forma de trabalho. E aí nós temos aí os pretos velhos, as crianças, os caboclos, cada um tem a sua forma de dar o seu passe, a sua consulta. A consulta, né, ela é dentro do terreiro com o mentor espiritual, ela é escuta. Eu gosto assim, desse momento, porque é o momento do qual a gente também fala, às vezes, que o coração, né, para o mentor espiritual, o mentor te escuta, obviamente, vai te dar o conselho. Às vezes a gente escuta conselhos que a gente não gostaria muito, né? Às vezes a gente acha que um caminho é o que a gente deve seguir, e a gente escuta que não é aquele caminho, mas esse faz parte. E aí os mentores também podem fazer os seus trabalhos de acordo com as suas linhas, com as suas formas de trabalho, né? Então são essas duas formas que nós temos aí de atendimento, que é o oracular, que aí é o pai de santo em si, e mediúnico, que é pelos mentores espirituais. Ótimo, muito bom. Chegou mais perguntas aqui, né? Eu acho que vou ter que colocar o óculos aqui, né? Como o mestre Cássio descobriu, né, este chamado? A pergunta é essa, né? E aí eu vou emendar nossa pergunta. Como você descobriu o chamado? Você falou, né? Você falou no início um pouco sobre isso, né? Mas a pessoa perguntou, você pode voltar de novo nessa questão, até porque essa parte agora está sendo gravada. E aí a questão é o seguinte, né? Mestre Arapitã. Por que Mestre Arapitã? Aproveitando já o ensejo. Na verdade, vamos lá. O descobrir, né? Eu, dentro do seminário, eu comecei a ter algumas visões, e dentro dessas visões, eu, na época, fui bom, não era o que respondia, então eu fui exorcizado, fui tudo quanto é coisa para poder retirar, né, o que estava acontecendo e tudo mais. Busquei ajudas acreditando que essas coisas que eu estava vendo, que era alguns contatos mediúnicos, não correspondiam, né, com o que eu acreditava naquele momento. E até que então eu conheci um falecido mestre Baxanã, que foi quem, por auxílio de uma tia, né, uma tia minha, ela era filha de santo do mestre Baxanã, e aí me levou ao terreiro dele. E lá eu comecei a entender que o que estava acontecendo comigo não era só loucura, né? Tinha as coisas mediúnicas também. Eu estava ficando doido já quase, porque eu não estava achando explicação. E aí eu sempre agradeço minha mãe, né? Minha mãe, a Lenice, né? Ela foi meu ponto assim, de força, porque toda aquela coisa, como psicólogo, como psiquiatra, como padre, com tudo mais, com todas as coisas, foi a pessoa que estava ali o tempo todo segurando a minha mão, me ajudando, né? Tanto que hoje a minha mãe é pequena no terreiro também. E aí, quando eu entendi esse processo, eu comecei a compreender mais. Tá, um dos motivos que eu gosto muito de falar sobre espiritualidade, porque a partir do momento que você não se conhece, você não compreende, você não entende o que é você, qualquer coisa ali vai te destruindo. Então, isso é uma das coisas que faz parte. Então, eu entendi, na verdade, eu fui uma das pessoas que fui em desespero pro terreiro mesmo, porque eu já não sabia mais o que estava acontecendo, eu já não estava mais entendendo o que estava acontecendo comigo, e o terreiro foi o que me ajudou. Por isso que eu sempre digo que eu devo a minha vida à Umbanda, porque a partir do momento que eu entrei na Umbanda, que eu entendi, que eu compreendi, e falei, meu Deus, é isso, Deus está aqui também, né? Aqui não é uma coisa negativa, né? É um nome diferente para lidar, né? Deus aqui a gente chama de Olodumare, e aí eu comecei a entender melhor o que é esse processo. E a questão do nome, né, Mestre Arapitã, dentro da Umbanda iniciática, na Umbanda esotérica,
nós recebemos o nome a partir dos processos que a gente... Eu falo que o nome, ele faz parte do processo, obviamente, do nosso compromisso, ele simboliza o nosso compromisso com a religião, mas ele também é o nosso sim. Então, a partir do momento que eu aceito ser iniciado, você vai receber um nome, que é o nome do qual você vai ser tratado dentro do terreiro, e o meu é Arapitã. Bacana, tá aí a resposta, né? Matou minha curiosidade, matou a curiosidade de quem estava querendo saber como começar. Não, interessante porque, na verdade, tudo tem um significado, né? E eu acho que quando você fala assim, a salvação sua foi a Umbanda, né? Quantas pessoas desesperadas, né, vão buscar e encontram realmente, né, na Umbanda, no Candomblé, na espiritualidade, as respostas que estão buscando, né? Então, né, ser espiritualizado é uma coisa muito, muito bacana mesmo, ter essa, né, essa energia, essa luz toda aí, né? Então, fica a dica aí para vocês, né, para todos assim. Já estamos caminhando, gente, para o final, né? Temos aqui, já quero agradecer você que está nos acompanhando aí, que compartilha nas redes sociais. 2026 nós estamos aí com novidades, queremos fazer algo diferente para que possa, né, ainda mais levar conhecimento, porque o nosso propósito é a educação, né, e passa por questões religiosas, por questões de, né, raciais, por várias situações, e a gente quer fazer parte de tudo isso, né. Falar de religião de matriz africana, poderia falar, não, vamos deixar para novembro, nós vamos começar em janeiro, né, porque o respeito é o ano todo. Então, nós vamos estar aqui, respeito à mulher, não vamos deixar para março, que é o Dia Internacional da Mulher, para outubro, rosa, né, é o ano inteiro. Então, inclusive, na semana que vem nós teremos aqui uma psicóloga, ela vai estar conosco, batendo um papo, né, falando sobre violência doméstica, violência psicológica, né, e nós, né, os homens também precisam ouvir sobre isso. Então, nós vamos bater esse papo aqui, levar muita informação para vocês durante esse 2026. Então, aguardem aí, mas vamos às perguntas, que tem gente querendo saber mais coisas aqui, né? Falando sobre 2026 agora, porque acho que todo mundo que esperar de 2026 sobre a perspectiva espiritual, né? Espiritualmente, né? O que podemos esperar de 2026? Porque o ano, se a gente pensar, já começou de uma forma, né, no contexto político geral, né, fervendo aí, né, com uma ideia de uma iminência de conflitos, de coisas assim que todo mundo, né, está aterrorizado aí com o Trump, né, gente? Então, mas o que esperar, né? O que o astral diz sobre 2026? O que você, né, tem a falar sobre isso? Bom, na verdade, assim, a Umbanda esotérica, a gente acaba sinalizando alguns pontos, mas o comum que todo mundo tem é a regência, né? Quem que vai mandar, quem que vai mandar nesse ano de 2026? E aí a maioria das casas, até as casas assim, que eu tenho muito respeito mesmo, que são da cultura de Ifá, fala sobre Ogum e Oxóssi, né? E aí dentro da Umbanda esotérica, a gente tem aí sempre, na verdade, a gente olha pelo primeiro dia, né? De quem que é o primeiro dia, que nós temos Xangô. Então, na verdade, gente, a gente está um ano que ele... Então, assim, é um ano que ele tem ali. Nós temos Ogum, que é o Ogum, né? Ogum é o senhor da guerra, Ogum é o senhor do metal, Ogum é o senhor da espada. No entanto, Ogum sempre é levado pelo processo só de guerra, né? Mas o Ogum, em muitas tradições do culto à nação, Ogum é o primeiro agricultor, né? Por quê? Porque ele que é o senhor do metal, então é ele que movimenta a terra, ara a terra, mexe com que a terra possa acontecer, para que a gente possa lidar com isso. Então é um ano também que fala muito sobre problemas que a gente pode ter, mas ele fala muito sobre visões estratégicas. Então tem alguma coisa que eu quero fazer, tem um planejamento que eu quero colocar, estratégia, pensar. Por quê? Porque aí junto com Ogum nós temos Oxóssi. Oxóssi é o senhor da prosperidade, é o senhor da cura, né? É o senhor da medicina em muitos aspectos, junto com Ossanha. Então, dentro desse processo de prosperidade, nós temos que entender que nós precisamos ter estratégia para lidar com todos os princípios. E prosperidade, gente, não é só dinheiro, né?
Prosperidade pode ser prosperidade espiritual, pode ser prosperidade de saúde, pode ser prosperidade material, que é o aqué, que é o dinheiro mesmo. Então nós temos. E aí, o primeiro dia do ano foi um dia de Xangô, né? Então nós estávamos aí com Xangô também prevalecendo nesse processo. Então, para a gente ter estratégia, para a gente ter busca de prosperidade, para a gente ter busca de processo, a gente precisa ser justo. A justiça precisa sempre prevalecer. O Xangô, ele caminha pelo processo da justiça. E justiça, gente, não é eu olhar para o meu lado e ver o que eu estou perdendo naquilo ali. Justiça é ser justo. E às vezes ser justo com o outro é eu entender que eu preciso perder alguma coisa naquilo que eu acredito que eu tenho que só ganhar. Então é um ano que ele pode sim trazer algumas turbulências para nós, né? Eu acredito que todo ano ele vai trazer uma turbulência diferente, não adianta. Pode ser aí um orixá mais calmo no mundo, ele vai trazer uma turbulência. Por quê? Porque isso faz parte do nosso aprendizado. Nós, enquanto seres encarnados, nós estamos no processo de evolução, né? Se a gente ficar num rio parado, sem nada, a gente não vai aprender nem a nadar direito, a gente vai. Então, às vezes, a gente precisa assim, pegar umas ondas fortes, pegar umas cachoeiras meio tenebrosas, um trem uma chuva meio tensa. Por quê? Porque é isso que vai também ensinar com que a gente faça, né? Eu escutei da vovó Maria Conga, né, uma frase que eu achei muito legal, assim, e isso mexeu até comigo, até que ela falou assim: o mar prepara o marinheiro na tempestade. Então eu só vou ser um marinheiro de fato a partir do momento que eu pegar uma tempestade, vencer essa tempestade e entender. Porque às vezes naquela coisa na calmaria, eu não vou saber nem como que eu vou estender as velas, se eu tiro a vela, deixo a vela. Então isso faz parte do processo também. Então é um ano que traz muitos aspectos positivos, mas também fala sobre prosperidade, fala sobre o movimento, né? Por isso que eu disse, né? Ogum é o primeiro agricultor, né? Aquele que traz o movimento, né? Então por isso você vai ver alguns fundamentos de Ogum ali, uma enxada, uma foice, uma coisa, não é isso, não é só de guerra, não é só de luta. É eu entender que esses três orixás, Ogum, Oxóssi e Xangô, fala de movimento, não fala de estagnação. Então eu preciso ir, eu preciso movimentar, eu preciso fazer com que as coisas possam prosperar também. Ou seja, para prosperar eu preciso caminhar. Existem alguns processos dentro do culto da nação que falam sobre elevar, né? E esse elevar não é eu crescer, eu estender, mas eu elevar é o movimento de eu levantar da cadeira e eu ir atrás do que eu quero. É o movimento, né? Então é um ano que tem muitas coisas, muitos frutos que a gente vai poder colher, um momento positivo, mas também é um ano que ele vai trazer algumas turbulências e a gente precisa pensar de fato com justiça, né? E é até interessante que você falou das questões políticas, né? Quantos problemas nós tivemos com questão política, né? Então, esse ano é de eleição, né? Então, assim, é um ano que eu falo assim, lembremos do principal, do primordial de todas as coisas, que é o amor. Eu não preciso entender ou aceitar todas as suas ideologias políticas, mas eu também preciso ter amor por ti e preciso respeitar. Eu acho que as famílias não precisam brigar por isso, os pais não precisam brigar com os filhos, os colegas de trabalho não precisam brigar. Eu, às vezes, não vou concordar, obviamente, mas eu sempre vou prezar pelo processo do qual eu vou auxiliar todas as coisas. A política que vai estar ali auxiliando todos é a política que a gente tem que pensar. Política do amor de fato, gente, não só do ódio. Bacana, tá aí, gente. Não, ele tinha mais umas perguntas, mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha aqui. Mas aí, então, nós vamos já, né, finalizando aí, a gente agradecendo e tal, para a sua mensagem final, né? Então, para a galera aí, como alinhar, né? Alinhar a questão da espiritualidade com consciência, espiritualidade, consciência e responsabilidade social, né? Essa é uma perguntinha, depois vamos para o encerramento aqui, né? Como alinhar isso? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Acho que sobre essa questão da política, sobre essa questão do amor, né? Então, como alinhar espiritualidade, consciência e responsabilidade social? Olha, eu vou fazer um paralelo aqui. Há uns dias atrás eu estava lendo um livro chamado
A Mensagem Secreta de Jesus. A priori eu fiquei meio assim, né, como que seria entender o livro ou ler ele. Ele é de um pastor, agora não vou lembrar o nome, mas um pastor norte-americano. E esse pastor, ele coloca nesse livro que até seguir a espiritualidade, né, e aí lá ele coloca Jesus, a espiritualidade de Jesus, é um ato político, né? Por que é um ato político? É eu entender que Jesus, quando encarnado, quanto mestre encarnado, que dentro da Umbanda Esotérica nós acreditamos que Jesus é um dos Cristos, né? É o Cristo planetário, nós reverenciamos ele muito, para nós ele é imprescindível, né? Até nos nossos pontos, cantigas, vai se falar muito sobre Jesus, e esse ato político de olhar para Jesus, é eu entender que Jesus não foi para junto dos fariseus, não foi junto para as pessoas ricas, não foi junto para os essênios que afastavam de todo mundo para viver a espiritualidade, acreditando que tudo. Não, Jesus juntou com as prostitutas, com os bêbados, com os pescadores, com as pessoas que eram o que o Cuiabano diz que eram as curvas de rio, né? Então Jesus estava junto com as curvas de rio ali, né? Então é um momento do qual eu preciso entender que sim, eu tenho que olhar para isso com amor para as pessoas. Eu tenho que olhar para a pessoa, olhar no olho dele e entender que esse ato político é um ato de amar. Não é olhar para o cara ali, que era mendigo, e chutar ele e tudo mais. Não, é eu entender com amor do sofrimento. Porque às vezes o que levou ele ali foi um sofrimento tão grande, que ele não soube lidar com aquele sentimento que acabou levando ele àquele processo. Então nós estamos num ano que ele tem tudo para trazer movimentos negativos, mas a gente não precisa absorver isso. Então a gente precisa sim, que eu falei sobre espiritualidade, o autoacolhimento, buscar o seu conhecimento, buscar sim, entender o que é. Cada um de nós existe uma fagulha divina dentro de si. O orixá, ele não está fora somente, ele está dentro de nós. O orixá está em nós, então precisamos sim cuidar de nós. Entendermos sim que somos um templo, somos um ilê, somos uma choupana, cada um de nós é um processo disso. Então precisamos ter essa espiritualização, entender essa espiritualidade, entender o que é esse ato político, enquanto eu falo de amor, de olhar para o outro, de olhar para os aspectos que vão auxiliar com que essas pessoas possam ser da melhor forma possível. E aí cai na consciência de responsabilidade que não tem como. Não tem como eu dizer que eu estou buscando a espiritualidade, que eu estou em um processo de equilíbrio, estou buscando uma religião, estou buscando uma melhoria nos aspectos políticos e não pensar no outro. Não pensar na consciência coletiva, não pensar no que o outro, no que eu posso auxiliar o outro. Às vezes, gente, é com pouca coisa, às vezes não é só dinheiro não, às vezes é uma escuta, às vezes é um abraço, às vezes é um bom dia, às vezes a pessoa está ali toda amargurada, querendo um abraço, querendo um bom dia, vai ali, dê um bom dia para a pessoa, dá um sorriso, né? Fala que você tem uma excelente semana, um excelente dia, que ali pelo menos cria-se uma fagulha positiva. Acredito que essa é uma das coisas que a gente tem que pensar muito e trazer para nós, né? De fato agir, né? Não ser só religiosos dentro dos nossos templos, ilês, igrejas e tudo mais. Sermos religiosos também fora, né, desses locais. Maravilha, maravilha, gente. Então, né, tá aí, né, sobre essa última pergunta. E claro, agora o espaço aberto para o mestre Arapitã, né, Cássio de Almeida, né, eu quero agradecer imensamente você, né, por aqui. E para encerrar a mensagem que você deixa para a galera que está nos assistindo, né, até agora, independente da religião, crença ou caminho espiritual, né, qual que é a sua mensagem para esse 2026, para todos que nos assistem? Bom, não tem como eu encerrar, né, dar uma mensagem sem agradecer, Cássio, mais uma vez pela oportunidade. Tenho um carinho muito grande pelo seu programa aqui, por tudo, pelo senhor, né, admiro muito, principalmente pelo processo de estar nessa busca, nesse contato aí, trazendo, e o respeito, né, desde a primeira entrevista, o respeito para com a religião, para comigo, isso é muito importante mesmo, eu agradeço. E aí eu continuo dizendo, né, para deixar como mensagem no final, nós estamos num ano aí que nós entramos com 3 orixás, 2 orixás dentro dessa regência, que vai trazer muito movimento às vezes para a gente, e às vezes esse movimento não é tão positivo, né?
Positivo que eu falo de, às vezes vai acontecer algumas coisas com a gente que a gente acha que está sendo castigado e tudo mais, mas algumas coisas é para o aprendizado. Lembre sempre do amor, lembre sempre da espiritualidade, lembre sempre do conceito. Para eu amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me amar, eu preciso me entender, eu preciso me compreender, eu preciso me acolher. E a partir desses momentos, o relacionamento com o outro, o amor para com o outro, todos nós somos um templo. Todos nós somos um templo do Orixá. O Orixá vive, nós somos fagulhas divinas. Então, criam isso, vivencia isso, faça do ano de 2026 um ano positivo para ti. Estratégia, pessoal, estratégia. A gente precisa, Ogum está regendo o ano, então muita estratégia. Oxóssi foi uma das coisas até que eu não falei, mas lembrei agora. Oxóssi é o senhor do ar. Ar, dentro de alguns conceitos, representa a expansão, né? Então, expansão da mente, expansão das coisas, expansão dos processos. Então, que possamos ter isso, estratégia, bons pensamentos, e que possamos expandir esses bons pensamentos, esses bons fluidos para todas as pessoas, para aquelas pessoas que estão em volta de nós e principalmente para nós mesmos. E é isso, Saravá Fraterno. Maravilha, gente. Como eu falei, né? Vou agora o nome aqui. Na próxima semana, né, já está confirmado, isso vai ser na segunda ou outro dia, mas nós teremos aqui, né, no EduCacá e Conexões, o bate-papo com a psicóloga jurídica, né, Vastir Maciel. Ela vai estar conosco, ela é psicóloga do Espaço Caliandro do Ministério Público de Mato Grosso. Né, vai estar batendo um papo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da violência, né, que acontece, violência principalmente contra a mulher, claro, obviamente, e que Mato Grosso é o campeão, né, nesse quesito aí, infelizmente. Né, nós não queremos isso, todos nós viemos de uma mulher, né, e quando a gente vê tudo isso, né, entristecedor, essa realidade do estado de Mato Grosso, e ela vai estar aqui batendo papo conosco, né, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso aqui, levando mais educação, né, sempre, para você que está aí nos acompanhando, do outro lado. Eu quero agradecer imensamente o mestre Araquitã, Cássio de Almeida, né, por essa conversa necessária, respeitosa e esclarecedora. O EduCacá acredita que conhecer é o primeiro passo para respeitar. Obrigado a você que nos acompanhou. Curta, compartilha nas nossas redes sociais, EduCacá TV lá no Instagram, KKTV 85 no YouTube, EduCacá lá no TikTok. Beleza, gente? Então, continue conectado conosco, sempre tem notícias aqui no nosso site, né? Tem programa ao vivo, sempre à noite, e um abraço a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, e semana que vem tem mais, te vejo aqui na semana que vem, nas redes sociais a gente se encontra por aí. Valeu, gente, obrigado, tchau, tchau.